Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo do canal O Meu Mundo e hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês com relação um pouco sobre análise técnica, né? Principalmente aí passando algumas coisas com relação ao que é análise técnica, analisar gráfico, as possíveis entradas e saídas e os comportamentos com relação aí aos movimentos da ação. Então, principalmente, eu peço para que todos aí se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, deixem aí, tá aberto o chat para comentários, enfim, para trocar ideias, pontos de vistas, opiniões e tudo mais, tá certo? Então, eu não sou formado, né, dentro do mercado financeiro. Aqui o que eu passo são com relação à minha visão e aprendizagem, o aprendizado e os anos que eu venho aí tomando conhecimento no mercado financeiro. Então, qualquer tipo de sugestão de compra e venda fica aí a mercê do investidor, né? Eu não faço qualquer tipo de menção a comprar ou vender ações. É uma decisão particular de cada um. Aqui simplesmente passar um pouco de conhecimento, o que eu já tenho adquirido durante todos esses anos dentro do cenário de bolsa de valores. Então, pessoal, eu peguei aqui como exemplo a B2W, né, para mostrar aqui um movimento bem interessante que é bem típico de uma análise gráfica, né, que são os topos e fundos ascendentes, e quando nós temos o rompimento de topos e testes de fundo. Então, hoje, né, principalmente aqui, nós tivemos aqui um impacto muito grande na ação, onde ela teve aqui uma valorização muito grande por uma questão de divulgação de resultado, perspectiva de venda, né, em cima do cenário hoje que nós estamos com relação à pandemia. Então, algumas ações, principalmente acho que as ações do eBay, alguma coisa assim, no mercado internacional e no mercado livre, né, por exemplo, tiveram aumentos de vendas, tudo mais, dentro desse cenário de pandemia, as pessoas em casa comprando e utilizando as plataformas digitais para compra e venda. Então, esse movimento aqui realmente foi bem atípico e bem aí, impactado com relação a esse tipo de cenário. Mas o que eu quero hoje mostrar para vocês é com relação a como mais ou menos fazer uma análise gráfica básica, né? Então podemos observar a seguinte questão: a ação ela vinha fazendo, né? Ela vinha fazendo aqui um movimento de alta, né? Não vou pegar aqui o período anterior, mas vamos dizer que ela vinha fazendo aqui seguindo essa linha de tendência. Okay? Ela tinha uma linha de tendência de alta e ela vinha seguindo, tá, por essa tendência acima das médias móveis de 21 períodos, seguindo uma tendência aqui de alta. De repente ela fez aqui um topo e por algum resultado, ou resultado da empresa, ou por questões econômicas, financeiras ou próprias corporativas, ela mudou essa tendência, ela veio aqui e veio começar a trabalhar abaixo, né? Teve o rompimento dessa linha de tendência de alta, veio a trabalhar aqui abaixo das médias móveis de 21 períodos. Então nós não tivemos o rompimento desse topo anterior, onde a ação ela veio num período aqui mais ou menos de lateralização, seguindo aqui uma lateralização dentro de um canal de topos e fundos ascendentes, ok? Até que se ocorreu um movimento que onde ela houve o rompimento para baixo, onde ela houve aqui a quebra do fundo anterior. Então nesse movimento aqui,
Normalmente aqui o pessoal tem uma saída, aqui uma sinalização de saída. Ela voltou a testar topo anterior, bateu nas médias móveis, como ela veio trabalhar para baixo. As médias móveis, pelo menos aqui de 21 período que eu gosto de trabalhar, foi aqui uma resistência, tá? E ela veio a descer, tá? Teve uma desvalorização, chegando aqui a um movimento onde ela teve realmente ela fez uma abertura nesse dia aqui, teve aqui uma grande desvalorização e depois ela acabou perdendo. A força vendedora não teve tanta força assim, acabou sinalizando aqui, voltando a fechar e deixando aqui um movimento, né? um risco aqui. Isso daqui depois eu explico a questão de candles, né? Como analisar candles. Isso daqui é um tipo de movimento de teste de fundo. Okay? A ação ela teve um período de valorização, ok? E normalmente, como são topos e fundos ascendentes, tanto para um movimento de baixa como para um movimento de alta, ela veio a testar o seu fundo anterior, onde não ocorreu aqui a continuação desse fundo, e aqui nós temos ou seja, aqui nós temos um cenário de mudança de tendência, ok? Um cenário aqui, uma possível entrada para quem é mais especulador, seria mais ou menos aqui, ó, nesse rompimento desse topo aqui, ok? Mas para quem é um pouco mais conservador, com mais segurança, o rompimento, realmente a entrada da ação, ela seria no rompimento desse topo aqui, ó. Então nós podemos observar que a ação ela tem um movimento de queda, teve um movimento de valorização. Esse movimento de queda novamente testando esse fundo anterior, onde não quebrou, ou seja, não veio mais para baixo. E ela começou um movimento aqui novamente de valorização. Vou acabar tirando esse desenho daqui. Ou seja, para quem faz análise gráfica e procura entradas, possíveis entradas e saídas, aqui seria uma possível entrada para quem é um pouco mais, para quem quer um cenário que quer arriscar um pouco mais, ok? Para quem é um pouco mais conservador na entrada, então a entrada seria na quebra desse topo anterior, onde ocorreu aqui. E com isso nós temos uma valorização, quase que o mesmo tanto de valorização aqui, é o mesmo tanto de valorização que nós temos proporcionalmente na próxima pernada. Então veja o quanto essa ação valorizou, né? Aqui até mesmo nós temos aqui um sinal de W, que também é uma característica que indica um teste de fundo e uma reversão de tendência de baixa para alta. Tanto o cenário é também de alta para baixa, que seriam os testes de dois topos, né? Quando nós vemos esse mesmo W, só que num desenho de M. E o que eu vejo aqui, conforme mais ou menos o que sinaliza a análise técnica, é que a ação hoje, nós tivemos aqui um movimento realmente aqui grande de valorização. Hoje nós tivemos aqui uma sinalização aqui de uma possível reversão de tendência a curto prazo. Eu vejo que essa ação ela vai vir a ter aqui pode ser, né, que ela venha a ter uma desvalorização e vir a testar mais ou menos essa linha aqui, para que depois ela possa vir novamente ou fazer aqui um movimento de alta, quebrando esse topo anterior, ou caso contrário, se ela venha a quebrar essa linha, ela venha a fazer aqui a sua tendência de baixa. Então, ou seja, seria mais ou menos uma sinalização
dentro da análise técnica, ela vir e fazer aqui um movimento aqui, ó, mais próximos e junto às médias móveis de 21 período, ou seja, o pessoal de fazer aqui, quem está a curto prazo fazendo uma venda, a ação venha a testar essa linha de suporte aqui, perdão, né, em cima mais ou menos aqui desses topos, e que ela volte a se valorizar, tá? Então é mais ou menos aqui essa ideia aqui de topos e fundos ascendentes, quando a ação tem aí quando ela está numa tendência de alta, de baixa, é mais ou menos aí como um degrau de escada. Ela sobe um tanto, desce um pouquinho, sobe um tanto, desce um pouquinho. E quando é também para baixo, ela desce um tanto, valoriza um pouco, desce mais um tanto e se valoriza um pouco. Bom, pessoal, espero que eu tenha passado um pouco de conhecimento para vocês com relação à análise técnica. Hoje eu peguei aí a B2W realmente como um case aqui que eu vi legal para esse tipo de explicação. Tantas outras ações aí com relação às plataformas digitais de venda online tiveram uma valorização substancial nesse período, tá? Somente para que vocês vejam, a lojas americanas aí teve o mesmo tipo de movimento, uma desvalorização, uma valorização, teste de fundo e agora novamente o mesmo típico de movimento que nós podemos observar lá na B2W, né? Uma desvalorização aqui, opa, depois aqui, ó, uma valorização, certo? Movimento aí de valorização, depois nós temos aqui novamente aqui, ó, uma desvalorização testando fundo anterior, tá? E uma entrada, a entrada legal com relação a Lame foi aqui, ó, né? Uma sinalização forte aqui de entrada, realmente te dando a confirmação de mudança de tendência, foi aqui nesse movimento aqui, ó, ok? Para quem é um pouco mais arriscado, certo? Poderia ser nesse daqui, ó, quando ocorreu a quebra aqui, ó, nesse movimento aqui, nesse segundo dia do movimento aqui, ó, a confirmação do fechamento sobre o topo aqui, sobre esse topo anterior, ok? E o mesmo movimento a Magazine Luiza, podemos observar esse mesmo tipo de movimento, desvalorização, uma valorização, um teste de fundo anterior e agora aqui mais aqui um período de valorização ou de alta. As três ações aí estão quase no mesmo valor que estavam praticamente antes de correr todo esse impacto aí da pandemia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado com relação aí às informações de análise técnica. Lembrando que eu não estou aqui fazendo qualquer menção para entrada ou saída para quem está procurando investir ou para quem já está na ação. Procurem ter mais o conhecimento e mais assertividade de entradas e saídas. A análise técnica está aí para auxiliá-los, juntamente com a relação à análise fundamentalistas e os impactos de decisões econômicas financeiras. Eu vejo que a junção dessas duas coisas é o que dá um norte aí para você ter bons resultados nos seus investimentos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos.